saber como utilizar as funções soma-C e soma-C dentro do Excel, esse vídeo foi feito especialmente para você. Eu sou Jennifer Oliveira, especialista em análise de dados, e o meu objetivo é te ensinar como transformar números em informações valiosas. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ser avisado assim que a gente tiver vídeos novos. Então o que são as funções soma-C e soma-C? Essas funções nada mais são do que funções de soma com condição. O que isso quer dizer? Então, some uma coisa quando outra coisa acontecer. Então, some temperatura quando cidade igual a São Paulo, some quantidade de vendas quando vendedor igual a Roberto, some total de faturamento quando filial igual a São Paulo, por exemplo. Então, você vai colocar condições dentro da sua soma. E elas são muito úteis quando você quer consolidar análises rápidas ou criar funções e visualizações de forma mais dinâmica dentro das suas visualizações. E é justamente ela que a gente vai aprender aqui como fazer. Então, nesse exemplo, a gente tem uma tabela de venda por unidade, ou seja, por filial, código de produto, operação, o mês de compra, quantidade e preço unitário dessas compras. E a gente vai querer aqui, nesse caso, fazer a soma por unidades. Então, como funciona? O esquema da função soma-C, ela é esse daqui e a gente vai entender como funcionam esses três argumentos. E na sequência a gente passa para o soma-C, que pode ter 6 ou 5 ou mais argumentos dentro deles. Então, como que funciona aqui essa função? Então, como eu comentei, ela vai fazer a soma quando corresponder a alguma condição. E nesse caso, a gente vai utilizar a condição de unidade. Então, vamos supor que a gente queira saber o quanto que a unidade de São Paulo vendeu. Ao invés de a gente vir aqui na nossa tabela, criar um filtro, apertei Ctrl Shift L, tá? Ctrl Shift L para habilitar o filtro. Vir aqui, selecionar São Paulo, ok, e somar essas linhas. Ao invés de a gente fazer isso, a gente pode utilizar a função soma-C e aí deixar automatizado. Sempre que alterar a unidade aqui selecionada, vai alterar a soma resultante também. Então, como que a gente faz isso? Eu vou até voltar o filtro. A função soma-C, então, ela tem esse esqueleto e a gente vai estudar como funciona cada um desses argumentos. Então, para utilizá-la, a gente vai colocar aqui nessa célula de compra total igual, então sempre para iniciar a função em sinal de igual. A função que a gente quer chama-se soma-C. Então, soma-C, se você utiliza o Excel em inglês, é SUMIF, tá? Mesma construção de argumento, é só a nomenclatura da função que muda. Então, soma-C abre parênteses. Qual que é o meu primeiro argumento? O meu primeiro argumento é quando essas linhas. Então, vamos entender aqui, ó. O que ele está dizendo? Quando essas linhas tiverem essa informação, some essa coluna. Então, o que eu quero fazer? Eu quero somar a quantidade de compra quando a unidade solicitante for São Paulo. Então, quando essas linhas, ou seja, quando as linhas de unidade solicitante, vou clicar aqui na coluna para selecionar todo mundo, ponto e vírgula, tiverem essa informação. Que informação eu quero que tenha? Eu quero que a unidade solicitante tenha a informação de São Paulo. Então, vou clicar aqui, ó, sobre a célula da minha unidade solicitante. Ponto e vírgula, some essa coluna. O que eu quero somar quando a unidade solicitante for igual a São Paulo? Eu quero somar a coluna E, que é a coluna de quantidade de compras. Vamos selecionar e vamos dar um Enter. Olha só, já temos aqui o resultado, vou até formatar aqui, ó, colocar a marcação separador de milhar para ficar melhor. Olha só, 26.154 vendas São Paulo teve em todos esses meses aqui. E se a gente alterar a unidade solicitante, ó, Rio de Janeiro, alterou para 17.400. Então, o que ele está fazendo? Ó, ele tá, quando as linhas de unidade solicitante são iguais a essa informação aqui, ou seja, Rio de Janeiro, ele está somando as informações de quantidade de compra. Tá vendo como é muito simples? Você pode utilizar nesse formato e aí você consegue sintetizar. Ao invés de ficar refazendo o filtro várias e várias vezes, você consegue simplesmente, com uma única função, colocar essa informação e, se alterar a informação que você quer analisar, você consegue ter esse resultado de uma forma super rápida. E qual que é a diferença da função soma-C para a função soma-Cs? Então, esse único S que tem aí indica que você tem mais de um argumento. Muda um pouquinho a construção da função, mas a lógica é exatamente a mesma. Então, vamos supor, ao invés de querer saber qual foi o total de venda da unidade em específico, e se eu quisesse saber de uma unidade e de um mês em específico? Então, olha, nesse próximo exemplo aqui, vou fazer aqui um filtro, ó, Ctrl Shift L. Se eu quisesse saber, ao invés de só São Paulo, se eu filtrar aqui, ó, São Paulo, dei um OK, a gente tem 26.154 vendas. Se eu quisesse, ao invés de saber tudo, eu quisesse saber só quantas foram as vendas de janeiro,
eu teria que fazer mais um filtro aqui, ó, selecionar o meu mês de janeiro, dar um ok, e aí sim refazer a soma. Então, 1.705. São muitos filtros e quanto maior a sua base, quanto maior as condições que você colocar, maiores são as quantidades de filtros que você precisa fazer. Então, ao invés de fazer tudo isso, ó, Ctrl Shift L para tirar o filtro, como que a gente pode fazer? Então, vamos supor que a gente queira unidade de São Paulo, o mês janeiro. Então, como que a gente vai fazer essa soma aqui utilizando o Soma Cs? A estrutura, como eu comentei, ela muda um pouquinho, tá? Então, ela é o inverso. Enquanto lá no Soma Cs a gente quer, primeiro, indica qual é a coluna, indica qual é a informação, e aí sim, indica qual é a informação de soma, aqui a gente faz o contrário. Então, vai fazer o seguinte, ó, some essa coluna quando essas linhas tiverem essa informação e quando essas linhas tiverem essa informação. Ou seja, vamos colocar isso aqui na prática para ver como funciona. Igual, sinal de igual para começar a nossa função aqui, soma Cs, se o seu Excel for em inglês é sum ifs, tá? Você também só adiciona o S no final, abre parênteses. Quando some essa coluna, ou seja, qual é a coluna que eu quero somar? Eu quero somar a quantidade de compras. Então, coluna E, selecionei aqui, tá? Ponto e vírgula. Some essas colunas quando essas linhas tiverem essa informação. Eu tenho duas condições. Que linhas primeiro? Primeiro eu vou colocar a linha de unidade. Então, quando essas linhas aqui, selecionei, perfeito? Então, eu quero colocar uma condição nessas linhas, ponto e vírgula, tiverem essa informação, ou seja, a informação de unidade, selecionei aqui, ou seja, quando a unidade for igual a São Paulo, ponto e vírgula. E quando essas linhas, ou seja, quando o mês, ponto e vírgula, for igual ao mês de janeiro, eu quero a soma. Então, dei um Enter aqui, vamos formatar, coloquei separador de milhares, ó, tirei as vírgulas, 1.705 foi exatamente o mesmo número que a gente viu quando fez o filtro na mão. E se você alterar aqui o mês, ó, ele vai alterar também automaticamente, sem nenhuma crise, tanto o mês como a unidade solicitante, o total de compra será alterado também. Então, Soma C, ele vai somar com uma condição, Soma C com mais de uma condição. Você continuaria aqui adicionando argumentos, então você continuaria colocando. E essas linhas tiverem essa informação e assim sucessivamente. Você vai crescendo a sua função, a construção da sua função para análise que você precisa. Então, eu espero que tenha ficado claro. O material utilizado está aqui em anexo para você fazer o download e treinar junto comigo. Então, se tiver qualquer dúvida, me deixa um comentário aqui e me conta também quais são as próximas funções que você quer ver para aprender aqui junto comigo. Então, um abraço e até mais!